Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, né, desse mini curso que a gente está fazendo sobre direito às obrigações. Aqui é o professor Pablo e hoje a gente vai dar continuidade a esse módulo que trata, né, de um ramo tão importante do direito civil, que é o direito das obrigações. Antes, já peço que você se inscreva no canal, né? Temos um conteúdo aí jurídico muito extenso e muito interessante. Deixe seu joinha, ative a notificação para cada novo vídeo, você possa estar com a gente aí nessa jornada. Então, a gente iniciou esse módulo de obrigações e agora a gente fez alguns conceitos, mas nós vamos dar uma adiantada no tema para a gente tratar nessas aulas agora sobre o adimplemento e a extinção das obrigações. Quem assistiu o último vídeo percebeu que eu coloquei um quadro sinóptico que ele auxilia bastante na resolução de questões sobre as obrigações. E naquele quadro mostra uma modalidade de extinção, né, que é o pagamento de adimplemento, né, e consequente extinção das obrigações. Então, quem não viu o vídeo, né, assista o vídeo passado, que lá vão ter, né, informações importantes dos conceitos para que a gente possa entender as obrigações, o direito às obrigações e, consequentemente, tratarmos sobre o adimplemento, né, e a extinção das obrigações. Nessa primeira aula, a gente vai tratar mais sobre conceitos e, posteriormente, na próxima aula, a gente vai falar sobre a cada artigo em específico e em uma ou outra aula falando das modalidades especiais de adimplemento da obrigação. Porque nós temos a modalidade tradicional, né, qual seja, que é o pagamento, e tem um pagamento nas modalidades especiais que a gente vai tratar em um outro vídeo ainda. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre a teoria do pagamento em si, né, que é um elemento importante aí no direito das obrigações. Então, adimplemento e extinção das obrigações. Então, o pagamento, a teoria do pagamento, ela é a modalidade, né, da extinção das obrigações. É a modalidade geral, a regra geral. Então, é uma espécie de morte natural de uma obrigação, né? Há outras formas de morte acidental, né, que a gente vai estudar nas modalidades de pagamento especiais, mas essa desse vídeo aqui em específico vai tratar da morte natural da obrigação. Então, nada mais né, o adimplemento e a extinção da obrigação no seu modo natural, ela se dá por meio do pagamento, cumprimento ou adimplemento obrigacional, na qual tem-se a liberação total do devedor em relação ao vínculo obrigacional. Então, quando vamos tratar da obrigação, lembrando que a obrigação é um vínculo entre credor e devedor. Então, com o adimplemento, rompe-se esse vínculo, quebra-se esse vínculo, e automaticamente temos a extinção da obrigação, que a gente hoje está chamando, né, de morte natural, numa analogia à própria obrigação. E esse pagamento, ele pode se dar através do pagamento direto, que seria o desfecho natural, né? Então, um credor, né, tem uma, um direito, né, de receber e o devedor tem o dever de pagar. Então, com o pagamento, nós temos o desfecho natural, que é o adimplemento da obrigação.
A partir desse conceito, é importante também entendermos a quem devemos pagar, né? Então, quem deve pagar, em regra, é o devedor. É possível, no entanto, que qualquer interessado pague, exceto se a obrigação for contraída intuito personae debitores, que é aquela obrigação de fazer em específica, né? Então, por exemplo, se eu contrato um artista, né, ele não pode ser substituído, né? Então, ele que tem que cumprir aquela obrigação. Essa que é a obrigação intuito persona. Então, quem em regra paga é o devedor, mas é possível que um terceiro também pague. E aí nós temos duas modalidades de terceiro. O terceiro interessado, que é aquele que tem interesse patrimonial na sua extinção. Exemplos, fiadores, avalistas, uma vez que o inadimplemento da obrigação vai gerar a solidariedade passiva aí, podendo o credor executar, né, esse devedor solidário. Então, é uma pessoa que não está diretamente relacionada à obrigação, mas ela é interessada no adimplemento dessa obrigação. Se houver pagamento, nesse caso, de um terceiro interessado, há o que chamamos de rubricação legal ou automática, que nós vamos estudar posteriormente. Mas também temos a figura do terceiro não interessado. Pessoa que não seja parte na obrigação nem lhe sofra os efeitos. Faz o pagamento em seu nome próprio. Se ele faz o pagamento em seu nome próprio, tem direito de reembolsar-se no que pagou, mas, aqui nós temos uma informação importante, não se subroga nos direitos do credor. Então, eles não têm todos os direitos que o credor tem, né? Que o devedor teria, né, no caso. Então, contra ele, por exemplo, se ele quita essa obrigação, ele não tem todos os direitos que o devedor, em regra, teria. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no seu vencimento. Então, por exemplo, se ele adiantou o pagamento, se eu tinha um compromisso de pagar uma dívida no dia 30 e eu paguei no dia 10, ele só faz direito ao reembolso a partir do vencimento. O pagamento em nome e conta do devedor sem oposição deste, este não terá direito a nada. Então, por exemplo, é possível que o devedor não concorde com o pagamento de um terceiro não interessado. Nesse caso, o pagador, ele não tem direito a nada, uma espécie de doação. Então, se, por exemplo, meu pai tem uma dívida e ele não anui com o pagamento e eu mesmo assim realizo, nesse caso eu não tenho direito de reembolso para com meu pai e automaticamente isso se torna uma espécie de doação. Então nós sabemos quem paga. Agora nós precisamos saber a quem pagar. Em regra, a gente paga ao credor, né? Que tem o direito de receber a obrigação. A exceção estaria, né, que no pagamento pode ser feito ao representante do credor ou quem faz as vezes do credor, né, aquele que é gestor dos negócios. Se o pagamento for feito a antigo credor que haja cedido seu crédito a terceiro, em razão de o devedor ignorar a transferência do crédito, deve ser considerado válido o pagamento em relação ao devedor, ressalvada ao credor a faculdade de acionar o antigo credor para dele haver o que recebeu. Então, a gente vai tratar disso em específico quando lermos o artigo, mas pode ter, né, a figura do credor putativo, né, que aquele que tem parece ser o credor, mas não é. Então, às vezes, o devedor faz o pagamento ao credor putativo, e isso vai gerar consequências jurídicas posteriores. Quanto ao objeto, o que é o objeto do pagamento? É a prestação.
O credor não é obrigado a receber outra diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Isso nós vamos ler também no artigo do Código Civil. Então, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, o pagamento não pode ser efetuado por partes, se assim não ajustou. Nenhum devedor é obrigado a receber dessa forma. É o princípio da identidade física da prestação. Então, se nós acordamos um tipo de prestação, o devedor nem o credor são obrigados a fazê-lo de forma distinta. Quitação. Quitação é um ato jurídico que prova o pagamento, materializado pelo recibo ou pela devolução do título da dívida. Quem paga tem o direito de obter a prova do que está pagando, podendo reter o pagamento ou consigná-lo. O Código não exige forma especial para o instrumento de quitação. Então, a quitação é um documento dado ao devedor, um recibo, né, ou uma devolução de um título de dívida, que comprova a quitação daquela prestação, né? Então, esse é o conceito de quitação. Do lugar do pagamento, também é importante saber onde nós devemos pagar. Em regra, o Código Civil, né, já diz que ele deve ser realizado no domicílio do devedor. E aí, nós temos o que chamamos de obrigação quesível. O que é obrigação quesível? Obrigação quesível é o pagamento no domicílio do devedor, não havendo contratação específica quanto ao local do cumprimento da obrigação, será considerada quesível. Então, a obrigação quesível nada mais é que é o local do pagamento que é realizado, em regra, no domicílio do devedor. Porém, as partes podem avançar outra local para pagamento. Aí nós temos a obrigação portável, na qual estipula-se pelo instrumento negocial ou natureza da obrigação que o local do pagamento será o domicílio do credor. Então, as partes, elas fazem a negociação que o pagamento vai se dar no local, no domicílio do credor. Mas a regra é a obrigação quesível, ou seja, no domicílio do devedor. Esses conceitos são importantes porque eles são cobrados, bastante cobrados. Já que nós sabemos do lugar do pagamento, quando devemos pagar, né? Quando o pagamento acontece, ele acontece primeiro ou instantaneamente, né? Quando ocorre o cumprimento imediato da obrigação. Então, quando eu pago efetivamente aquela dívida, ali eu tenho uma obrigação instantânea. Obrigação de execução diferida. O cumprimento deverá ocorrer de uma só vez no futuro. Então, eu faço uma compra e venda de um automóvel no qual o pagamento vai se dar daqui a 30 dias. Então, esse cumprimento vai dar de uma só vez no futuro. E a obrigação de execução continuada, o trato sucessivo. O cumprimento se protrai no tempo. Então, ele continua, né? Ele paga todo mês. Um exemplo, obrigação de prestar alimentos. Todo mês tem que ser realizado, né? Então, ela é de execução continuada ou de trato sucessivo. Por fim, trago-lhes um quadro sinóptico, né? Falando sobre o pagamento. Então, nós temos o pagamento direto, que vai do artigo 304 ao 333, e o pagamento indireto ou especial, que aí nós temos as espécies de pagamento em consignação, em subrogação, dação em pagamento, imputação do pagamento, novação, compensação, confusão e remissão de dívida, que nós também estudaremos pormenorizados. Na próxima aula, nós iremos tratar do pagamento direto, lendo artigo por artigo e comentando cada um deles. Então, aguardo vocês na próxima aula, né?
Conto com o apoio de vocês, né, dando joinha aí, e bons estudos. Até a próxima.